Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Essa é a nossa última semana de campanha. Tenho certeza que você tem sido muito abençoado através dos devocionais que têm sido ministrados pela vida dos nossos irmãos em todos esses dias. Hoje nós vamos trabalhar no texto de Mateus, capítulo 14. Vamos ler do verso 22 ao verso 33. Aqui fala sobre Jesus andando sobre as águas. E se eu for dar um tema para o nosso devocional de hoje, é olhe para Jesus. Que você nesses dias possa estar fixado em Jesus, irmãos. Fixado na fé, fixado na palavra de Deus e em todas as promessas que o Senhor tem para nós. Nós temos ouvido nesses últimos dias muitas vozes. Temos visto muitas coisas, temos olhado para muitas coisas. Hoje você liga a televisão nesses últimos dias e são só más notícias acerca do coronavírus, do Covid-19. E às vezes você olha com tantas notícias em todos os momentos na televisão, só se fala sobre isso. E parece que nós ficamos até sobrecarregados, pesados. E às vezes é momento de você deixar um pouco de lado essas notícias, lógico, acompanhar aquilo que tem sido de direção para nós no dia a dia, quanto ao nosso trabalho, quanto aos nossos estudos e ao como devemos proceder como sociedade, mas às vezes você precisa deixar de lado um pouco essas notícias que têm sobrecarregado o nosso dia a dia e parece que hoje o mundo tem girado só em torno disso. E eu gostaria de hoje no nosso devocional te trazer uma palavra de fé. E se você está com a sua Bíblia aí, se está acompanhando esse devocional, quero convidar você a ler comigo Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. E a palavra do nosso Deus, ela diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Na quarta vigília da noite, quarta vigília fala entre 3 horas e 6 da manhã. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, falando de Pedro, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, essa passagem ela é poderosa e eu vou explicar para você alguns pontos dessa passagem. E aqui diz que no verso 22, Jesus, ele compele os seus discípulos a atravessar o mar da Galileia. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando diz o mar da Galileia, os maiores eventos do ministério de Jesus aconteceram ao redor, ou dentro, ou ali no mar da Galileia. A pesca maravilhosa aconteceu ali. Jesus, quando ele acalma a tempestade, aconteceu ali. Jesus, quando ele vai e expulsa os demônios daquele gadareno, e ele expulsa os demônios para os porcos, e os porcos se precipitam nas águas, se precipitaram no mar da Galileia. Ali, quando acontece a multiplicação ali
dos peixes, onde os barcos de Pedro, Tiago e João ficam lotados de peixes, aconteceu no Mar da Galileia. Mas é interessante nós vermos que quando fala de Mar da Galileia, o Mar da Galileia, eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estive em Israel. O Mar da Galileia, ele é um rio. O mar, quando você vai aqui na praia, você olha na frente do mar, você não vê o infinito das águas, você não vê o fim, né? E lá no Mar da Galileia, de um lado, você vê o outro lado. Por exemplo, aonde Jesus expulsou os demônios, lá do Gadareno, se você olhar daqui da praia, ou do lado do mar, aonde estava Jesus com os discípulos, você vê o outro lado. Então ele é um grande rio. Mas aqui, voltando para o nosso texto, a Bíblia diz que Jesus, então, ele sente o desejo de atravessar o Mar da Galileia para o outro lado. E o que Jesus faz? Jesus, ele fala para os discípulos: olha, entra no barco e me aguardem, que eu vou despedir a multidão. Ou seja, Jesus estava pregando para a multidão, e depois eu me encontro com vocês. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele despede a multidão e vai orar. Jesus sobe provavelmente ali para o Monte da Oliveira, ou vai para um lugar secreto ali, sossegado, e vai orar. E a Bíblia diz que nesse contexto, enquanto Jesus ele está despedindo a multidão e orando, a Bíblia diz que por causa do vento, o barco certamente não estava preso em algum lugar ali, o barco ele começa então a distanciar ali da praia, e ele vai provavelmente para o meio do rio ali, ele vai para o meio do Mar da Galileia. E passam-se as horas. A Bíblia diz que Jesus agora, depois de ter orado, Jesus, ele então vai de encontro aos discípulos. Só que quando Jesus chega na praia, ali na beirada do rio, do mar, o barco não estava ali, porque ele foi levado pelas águas. E aí o que Jesus faz? Já que o barco está lá no meio do mar, no meio do rio, Jesus ele vai andando sobre as águas. Quero te chamar a atenção, irmãos, para essa poderosa ação de Jesus. Olha o poder que o nosso Deus tem. O Deus que criou os mares, ele tem poder agora para andar sobre as águas. A Bíblia diz que isso aconteceu na quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Estava de noite. Jesus agora ele sai andando sobre as águas, vai de encontro aos discípulos, e a Bíblia diz que quando os discípulos eles viram Jesus de longe, eles começaram a gritar e começaram a dizer que era um fantasma. Olha, os discípulos de Jesus, que naquela época, irmãos, para você ver a fragilidade daqueles homens como eu e como você, acreditavam em fantasma. A Bíblia diz aqui no verso 28, verso 27, mas Jesus, verso 26, e os discípulos ao verem-o andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Eu imagino que os discípulos, sem ter para onde correr ali, eles começaram um a agarrar no outro e falar: meu Deus, fantasma, fantasma. Imagine a cena. E Jesus então, no verso 27, imediatamente diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu acredito que Jesus gritou de longe, Jesus ainda estava longe do barco e falou: não tenham medo, sou eu. E aí respondeu então Pedro no verso 28, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. Jesus ele faz um desafio que sobrenatural e interessante. Ele fala: Jesus, se realmente é o Senhor que está aí, então dá uma ordem para mim, para que eu possa ir até o Senhor, da mesma forma que o Senhor está andando sobre as águas, que eu possa andar também. E a Bíblia diz no verso 29, e ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro então, sem se preocupar agora se era fantasma, ou se era possível ou impossível andar sobre as águas, sobre a palavra de Jesus, descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que poderoso isso, irmãos. Um homem, um ser humano agora, andando por cima das águas sem afundar. Mas é interessante que o grande segredo desse texto está no verso 30. E a palavra de Deus diz aqui, que Pedro então agora está vendo Jesus de longe, ele está andando como Jesus sobre as águas, está indo até Jesus, e a Bíblia diz no verso 30,
Reparando, porém, na força do vento. Guarda isso. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, Pedro, ele está focado em Jesus, ele está obedecendo uma palavra de Jesus. Mas qual foi o grande segredo de Pedro aqui e desse texto? Pedro para de olhar para Jesus, lembra o nosso tema do nosso devocional? Olhando para Jesus. Pedro para de focar os olhos em Jesus e começa a reparar na força do vento. Pedro começa a reparar naquilo que está acontecendo ao redor dele, e nesse momento, o que acontece? Qual é o próximo passo dele reparar o que está acontecendo ao redor dele? Ele teve medo. Não é assim comigo e com você, irmãos? Quando nós deixamos de olhar para Jesus, de olhar para a sua palavra e começamos a olhar para as circunstâncias e ouvir tanto sobre o coronavírus e sobre as adversidades da minha vida, da sua vida, do seu marido que não se converte, do desemprego, do que vai acontecer agora com você, quando nós damos ouvidos a essas vozes ao nosso redor e deixamos de olhar para Jesus, o que vem? Vem o medo. E depois do medo, o que começa a acontecer? A sucumbir a nossa fé e nós afundarmos. O que Pedro faz? Quando ele vê que ele está afundando, ele grita para Jesus e diz: Jesus, socorre-me, socorro. A palavra de Deus diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, o grande segredo e a grande lição que nós temos nessa passagem é que quando nós deixamos de olhar para Jesus e para as coisas espirituais e olhamos para o natural ou para a força do vento, para o coronavírus e para tudo que a mídia tem dito, a nossa tendência é esmorecermos e afundarmos na fé e afundarmos nos problemas. Esse foi o grande segredo de Pedro. Quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Hoje nós temos por um lado o coronavírus, que é algo natural, e por outro lado a nossa fé em Jesus, que é algo espiritual. A nossa vitória, guarda isso, a nossa vitória vai estar naquilo que nós concentramos o nosso olhar e os nossos ouvidos, e a voz em quem nós estamos ouvindo. Então a nossa vitória ou vai estar focada em Jesus e na sua palavra, ou a nossa derrota em tudo aquilo que nós temos ouvido. Pedro ouviu Jesus dizendo vem, mas depois se distraiu com a força do vento. Eu quero encerrar o nosso devocional fazendo uma pergunta para você. Para quem que nós estamos olhando nesses dias? Que voz nós estamos ouvindo? Que você possa crer nesses dias que Jesus está acima de qualquer vento forte que possa vir sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele está acima de todo vírus, de toda doença, em nome de Jesus. Que você seja abençoado com essa palavra, irmão, e que você continue olhando para Jesus e firme na fé, crendo que Ele está acima de qualquer situação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, guarde você, a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Seja abençoado e olhe para Jesus.
Jesus.
Sim.